Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E o Pai, eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Vou tentar, em 4 pequenas ideias, fazer a nossa reflexão. Portanto, quando o padre diz 4 pequenas ideias, o padre está dizendo que vai falar menos de que se estivesse falando 2 ideias só. Se falar 2 ideias, fala mais. Quando é 4, é menos. Podem acreditar e marcar, que você vai ver que é assim mesmo. Nós vivemos hoje em dia uma crise de fé. O mundo vive numa crise de fé muito grande. E de modo que cada vez mais as pessoas estão dando as costas para Deus. Cada vez menos se valoriza as coisas de Deus. Cada vez menos. E o refrão do salmo que nós meditamos nesta missa nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. O problema é que quando o ser humano elege para si outros deuses com D minúsculo, ou pior ainda, quando o ser humano se acha Deus de si mesmo. E aí nós, como consequência disso, nós vemos as realidades do mundo, as crises, né, que acontecem no mundo. Crise política, crise financeira, conflito entre os povos em guerras. Por quê? Porque o mundo vive numa crise de fé e não percebeu ainda. E busca em outras coisas o que só Deus pode conceder, o que só Deus pode dar. E não vai encontrar. Porque certas coisas para o nosso bem somente Deus pode nos conceder. E nós precisamos ter a coragem de buscá-lo, fazer dele o nosso Senhor, o nosso Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos o testemunho de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, incansável na pregação do Evangelho, continuam testemunhando, continuam anunciando Jesus ressuscitado. Passando por perseguições, passando por rejeições, passando por momentos difíceis, e, no entanto, eles continuam testemunhando Jesus. Dizendo para todos que Jesus ressuscitou dos mortos. Foram presos, apanharam, sofrendo perseguições por causa de Jesus. E hoje em dia, me assusta ver que as pessoas, muitas vezes, porque viu cara feia de um ou outro na porta da igreja, não volta mais na igreja. Porque ouviu uma frase de travessado, sem entender o contexto da frase, diz: não vou mais na igreja. Lá só tem gente pecadora. Pessoas que não entenderam nada e vivem fazendo coisa errada dentro da igreja. Como diria o Funton Chi, né? O venerável Funton Chi. Bem-vindo, aqui tem lugar para mais um. Pode vir. E, de fato, a igreja só tem pecadores e tem lugar para mais um. Mas no sentido de perseguição.
A gente enfrenta pequenas dificuldades, ou pequenos contratempos, ou pequenos desentendimentos entre a comunidade, e muita gente vai embora, não quer mais saber de seguir. Os discípulos foram presos, os discípulos apanharam, os discípulos foram perseguidos. E quanto mais perseguidos eles eram, quanto mais eles sofriam, quanto mais perseguição eles enfrentavam, mais força eles tinham para anunciar o Evangelho. Se achavam dignos ou ficavam felizes por se acharem dignos de sofrer por causa de Jesus. E isso é a grande lição que nós precisamos aprender: anunciar Jesus, anunciar a palavra do Evangelho, custe o que custar. Anunciar a palavra do Evangelho sempre, e anunciar em todos os cantos, em todos os recantos. Anunciar com a nossa própria vida. Né? Para que Jesus se torne conhecido e amado entre nós. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, eu acho belíssimo o livro do Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse por conta de algumas imagens que aparecem. Mas o livro do Apocalipse é um livro belíssimo, belíssimo, de símbolos, de imagens, de sinais, e que nos aponta de forma muito profunda para a realidade da ressurreição de Jesus. O texto que nós ouvimos hoje. Eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes e as suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. E o Cordeiro aqui, sem que o padre precise fazer nenhuma ginastiquinha para você entender, o Cordeiro é Jesus, nosso Senhor, que deu a sua vida no altar da cruz e que dá a sua vida no altar da Eucaristia. Tanto é que no final da oração de consagração, a gente diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então, esta experiência, nós vivemos esta experiência toda vez que a gente participa da missa. Nós temos o Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal que é entregue por nós, é Ele. No seu sangue nós alvejamos as nossas vestes. No seu sangue nós fomos purificados para dar testemunho dele no mundo. E a quarta, o finalzinho, o evangelho que nós ouvimos: as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E é preciso a gente avaliar que vozes nós estamos escutando. De quem são as vozes que estão conduzindo a nossa vida? Eu perguntei isso na Santo Expedito, a turma lá responderam assim: as vozes do celular, as vozes da televisão, as vozes da internet. E será que estas vozes estão de fato nos conduzindo para a salvação, para a vida eterna? Ou será que estas vozes estão nos desviando do caminho de Deus? É preciso a gente escutar a voz de Jesus. É preciso a gente escutar a voz de Jesus. E escutar a voz de Jesus nos leva a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de mentalidade. E parece que muitas vezes nós entramos numa certa anestesia coletiva, né? E muitas vezes a gente não quer mudar.
A gente sabe o caminho que a gente tem que percorrer. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que nós devemos fazer. E nem sempre a gente faz. E por que não fazemos? Porque muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Jesus. Porque a gente sabe que a voz de Jesus vai nos propor atitudes diferentes daquelas que nós costumeiramente temos. E muitas vezes a gente não quer mudar. A gente não quer sair da nossa, entre aspas, zona de conforto. De modo que a gente continua do mesmo jeito. Entra ano, termina ano, entra Páscoa, termina Páscoa, começa o tempo do Advento, termina o tempo do Advento, começa o tempo do Natal e a gente continua do mesmo jeito. É preciso fazer uma experiência forte de Jesus e deixar que o Senhor transforme a nossa vida para que a gente possa testemunhar a presença dele no mundo e escutar o que ele nos diz. O que ele nos diz não só nos ouvidos, mas o que ele nos diz no coração. E se nós escutarmos a voz de Jesus, é certo que a gente não se perderá. Se nós escutarmos a voz de Jesus, ninguém nos poderá arrancar das mãos dele, porque nós pertencemos a ele. E ele cuida de nós. Ele cuida das nossas realidades. Que o Senhor converta o nosso coração, nos dê a graça da perseverança e não nos deixe desanimar mediante as dificuldades que nós enfrentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.